Bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos lá ao episódio número 3 de Diário de um Psiquiatra. E antes de eu falar mais, eu peço, porque eu estou aprendendo a gerenciar aqui, que por favor curta se você gostou desse vídeo, compartilha se você puder e principalmente se inscreva aqui no canal, porque isso me ajuda a crescer e isso ajuda a eu ajudar outras pessoas. Então vamos lá, meu nome é Thiago, sou médico psiquiatra e aqui no Diário de um Psiquiatra eu falo como são os meus atendimentos, principalmente os atendimentos do dia, claro, respeitando a privacidade dos pacientes, então muitas vezes eu posso falar de uma forma meio generalista para não dar muitos detalhes. Como eu vi nos meus primeiros super 2 dias que falar de vários temas pode gerar um pouco de complicação e é difícil aprofundar, eu vou tentar para os próximos dias falar de 3 temas principais. Tá. Então vamos lá. Os temas de hoje, primeiro, na verdade, 2 temas são bem parecidos, que é uma piora do quadro clínico sem um aparente motivo. Tive 2 pacientes hoje que relataram isso e eu vou analisar cada um deles separado. Tá. Muitas vezes os pacientes vêm com a mesma medicação e falam, nossa, mas eu estou piorando, o que será que está acontecendo? Né? Ah, parece que foi uma piora do nada. É muito raro mesmo, ser uma piora do nada, uma piora sem motivo. Às vezes a pessoa não consegue encontrar esse motivo, mas a gente sempre encontra, ou tenta sempre encontrar. No exemplo número 1, só lá pela metade da consulta a gente foi descobrir que a paciente ela estava não fazendo um uso regular da medicação. Muitas vezes terminava a medicação, ela demorava para comprar e com isso ficava alguns dias. Possivelmente por esses dias que ela não utilizava, ela foi tendo uma piora do quadro clínico. Claro, foi associando a um outro fator ali, um fator lá da própria vida pessoal, mas aqui o que eu quero chamar a atenção principalmente é não interrompam a medicação, principalmente uma interrupção súbita. Só faça isso acompanhado do seu médico, o médico que está te acompanhando. Porque muitas vezes a interrupção vai ser uma interrupção rápida, rápida no sentido, eu uso uma cápsula só, um comprimido de fluoxetina. Tu simplesmente vai tirar. Mas, eu uso 3 comprimidos de fluoxetina. É uma redução mais gradual, então tem uma forma correta a ser feita. E isso quando tem indicação de interrupção. No caso dela, não tinha. Ela só estava não utilizando porque ela não estava conseguindo a medicação, vamos dizer assim. Então, primeiro, a gente encontrou o objetivo, né? O objetivo não, o motivo dessa piora dela. E também foi interessante que o que fazer além de simplesmente manter o uso regular? Né? Ela também já veio pensando, será que eu troco? Será que eu aumento? Na psiquiatria, posso dizer mais a psiquiatria, das outras áreas nem tanto, sempre para o mesmo caso, geralmente existe mais do que uma opção de tratamento. Por exemplo, para ela, a gente poderia aumentar a dose da medicação, porque a gente não estava na dose máxima ainda. A gente poderia associar outra medicação e a gente poderia trocar de medicação. No caso dela, eu não gosto muito de uma troca, porque ela já estava numa dose média boa. Fazer essa troca ia ser muito estranho, tirar uma boa dose para colocar uma outra medicação. E eu não gosto de fazer 2 ou mais mudanças ao mesmo tempo. É raro eu fazer isso. Porque se eu fizer 2 ou mais e o paciente ter uma piora ou até se melhorar, eu não vou saber por quê. Será que foi pela mudança 1 ou foi pela mudança 2? Então eu não gosto de fazer 2 mudanças. Então no caso dela, o que eu fiz? Eu associei uma outra medicação. Além, é claro, de uma baita psicoeducação de é importante manter o uso regular da medicação. Tá? Mas aqui é só para mostrar que a interrupção gera um grande problema, não interrompam, tá? Ainda mais cuidado com medicações de meia-vida muito curta, por exemplo, desvenlafaxina, venlafaxina, duloxetina, paroxetina, tem uma meia-vida muito curta. Medicações têm uma meia-vida muito curta, se você fica 1, 2 dias sem utilizar, o seu corpo sente a falta dela e isso gera sintomas de abstinência, diferente, por exemplo, de uma fluoxetina, que tem uma meia-vida muito longa e com isso, se tu ficar 1 dia sem utilizar, possivelmente você não vai sofrer com isso, tá? Vamos para o segundo paciente, ou o segundo dos 3 aprendizados aqui do dia. Ele também veio por uma piora aparentemente sem motivo, mas o motivo dele eu super simpatizo. Eu falei isso algumas vezes para ele na consulta. Por quê? Ele vai ter um filho, agora vai nascer no
finalzinho desse mês, de junho. Então, assim, eu sempre brinco com a minha esposa que se eu descobrisse que eu vou ter um filho, eu ficaria muito, mas muito ansioso. Eu já sou uma pessoa meio ansiosa, imperativa, inquieta, então se eu descobrisse que eu tenho um filho, eu ia ficar muito inquieto. Então, o dele, ele está referindo muito mais uma ansiedade. E aqui uma coisa, um aprendizado para vocês. Ele se queixou de uma insônia terminal. Não que exista essa regra, mas é interessante para você lembrar. Geralmente, a insônia da depressão é uma insônia inicial, é uma dificuldade para pegar no sono. E a insônia da ansiedade é uma insônia terminal, ou seja, a pessoa acorda mais cedo. E ele já estava acordando mais cedo, já acordava preocupado com o trabalho, preocupado com o filho, preocupado com os cuidados que vai precisar ter. Então, nesse caso, aquela piora aparentemente sem motivo, tinha um motivo. É esse excesso de preocupação. E isso vai entrar até no nosso próximo tema, que é a relação TDAH e ansiedade, que é uma coisa que me perguntam muito, tá? Mas assim, eu vou ter filho, é o esperado eu ficar um pouco mais ansioso. Mas o quanto mais ansioso? Como saber se aquilo lá é patológico, é prejudicial, não é prejudicial? Uma forma que eu gosto de pensar é, está causando um prejuízo funcional? Ou seja, eu estou deixando de fazer alguma coisa ou estou não conseguindo fazer alguma coisa por causa dessa ansiedade? No caso dele, ele não está conseguindo dormir adequadamente. Muitas vezes ele estava com dificuldade de realizar algum trabalho. Então, ele está tendo um prejuízo funcional. Como ele está tendo um prejuízo funcional, então, sim, já é uma indicação de a gente tratar. Porque se é só algo, eu estou muito preocupado, mas consigo dormir da forma adequada. Eu estou muito preocupado, mas estou conseguindo trabalhar da forma adequada. Já não tem um prejuízo funcional. Então, no caso dele, está tendo. E é muito importante a opinião do paciente. Quem sou eu para julgar o sofrimento do outro? Se vem o paciente falando que aquilo ali é muito sofrido para ele, não vai ficar eu desvalorizando, não, isso aí é pouca coisa, tem gente pior, tem gente melhor. Não, o sofrimento dele é importante, então não tem como eu entrar na cabeça dele e ver o quanto que ele está sofrendo para eu poder julgar isso. Se está sendo muito desconfortável para ele e ele está aberto a uma medicação, ele deseja a medicação, por que não medicar? Mas ele pode melhorar com terapia, com isso ou com aquilo. Pessoal, a minha função é ajudar o paciente da forma que o paciente quer ser ajudado. Quem sou eu para saber o que é o melhor para os outros? A minha função é ajudar naquilo que o paciente quer ser ajudado. Eu dou as opções e o paciente escolhe qual dessas opções ele quer. Tá? Então, no caso dele, ele estava ansioso, tinha um motivo muito específico, o contexto de vida dele é um contexto muito diferente e total compreensível ele estar tendo esses sintomas ansiosos, por isso que a gente iniciou uma medicação para ansiedade também. Inclusive, esse daí a gente também tem um diagnóstico prévio de TDAH, que é o meu terceiro ponto que eu quero trabalhar, que como diferenciar TDAH e ansiedade? Eita, pergunta que fazem bastante para mim. E realmente é muito difícil. Tem muito médico que confunde as duas coisas. Tem muito médico que fica tratando por muito tempo uma dessas coisas, sendo que muitas vezes é a outra, muitas vezes é as duas coisas, né? Então, é muito difícil diferenciar. Porque quando a gente fala, eu tenho muito pensamento, eu penso demais. Isso daí pode ser uma mania bipolar, pode ser um quadro ansioso, pode ser um TDAH, pode ser uma ruminação do toque. Então, o mesmo sintoma pode ter variadas causas. É igual febre, dor muscular e dor de cabeça. Pode ser dengue, covid, influenza, leptospirose, pode ser um monte de coisa. Então, não é só dentro da psiquiatria que isso ocorre. Então, o mesmo sintoma, por exemplo, pensar demais, no caso dele, poderia ser devido ao TDAH e poderia ser devido à ansiedade. Claro que associado à questão ali da insônia, ao contexto que ele está, né, um contexto ansiogênico, a gente pensa que deve ser mais ansiedade. Então, a gente tem que avaliar o todo. Geralmente, o excesso de pensamentos da ansiedade envolve uma preocupação excessiva acerca de uma ou mais coisas. E o excesso de pensamento TDAH pode ter essa preocupação, mas tem muito pensamento de viagem, aleatório. Sei lá, eu vi uma coisa verde, aí eu pensei no Incrível Hulk, aí eu pensei nos desenhos, aí eu pensei na Marvel, aí eu pensei no filme e o pensamento vai. Então, depende ali o tipo de pensamento, depende os sintomas corporais, como eu sinto minha inquietação, um tremor, é uma inquietação corporal.
Ah, não, eu preciso estar fazendo ali alguma coisa e eu me sinto bem. Talvez seja algo mais relacionado ao TDAH. Então vai depender ali muito do contexto. E muitas vezes os pacientes têm as duas coisas. Eu acho que, talvez já tenha falado outro dia, mas metade dos meus pacientes eu acho que usam medicação para as duas coisas. E muitas vezes a medicação no TDAH pode piorar a ansiedade ou pode melhorar a questão da ansiedade. E é muito importante, porque, mas e o prejuízo cognitivo na atenção, no raciocínio, não é exclusivo do TDAH? Nope! Vai procurar os critérios de transtorno de ansiedade generalizada ou das síndromes ansiosas em geral. Vai procurar os critérios de episódio depressivo. Você vai ver lá que tem prejuízo no raciocínio, prejuízo na atenção, prejuízo na cognição. É um critério de transtorno de ansiedade, transtorno depressivo. Então, prejuízo cognitivo não é exclusivo do TDAH. Um prejuízo na atenção não é exclusivo do TDAH. Tá? Então, eu espero que aqui já tenha servido como alguns aprendizados. Acho que esse tempo de 10 minutos inicialmente vai estar ok. Com o tempo vocês vão me avisando se querem que eu aprofunde mais num tema. Até estou pensando em talvez fazer um podcast, aí lá eu posso falar mais, mas aí eu não vou fazer 5 por semana, porque ficar 1 hora falando 5 vezes por semana é muita coisa. Eu gostaria que vocês, conseguissem ver aqui até o fim, façam perguntas aqui embaixo, façam críticas, elogios, estão gostando, não estão gostando, e por favor, curte o vídeo, siga aqui o canal para isso que eu estou falando poder chegar em mais pessoas e assim ajudar mais pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Se não entendeu alguma coisa, fico aberto aqui nos comentários, no meu Instagram, ou o que quer que seja. Estou à disposição. Até uma próxima.